Você já ouviu falar de um líder que preferiu confiar em Deus do que pedir ajuda a um exército? Um líder que rasgou suas roupas e chorou pelo pecado de outras pessoas? Essa é a incrível história de Esdras. Um homem que enfrentou perigos mortais, liderou uma jornada de fé e lutou pela restauração espiritual do seu povo. A jornada dele é cheia de lições poderosas sobre fé, coragem e arrependimento. Fica comigo até o fim, porque o que acontece nos capítulos 8 e 9 do livro de Esdras vai te surpreender e, com certeza, vai falar muito ao seu coração. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de um dos grandes heróis da fé do Antigo Testamento, Esdras. Ele não era apenas um escriba, um estudioso da lei. Ele era um homem com uma missão divina, profundamente comprometido com Deus e com a restauração de Israel após o doloroso exílio na Babilônia. No capítulo 8, a cena começa a se desenrolar. O poderoso rei persa Artaxerxes dá a Esdras uma autorização oficial para liderar um grupo de judeus de volta para Jerusalém. Pense na magnitude disso. Depois de décadas longe de casa, uma nova geração tinha a chance de reconstruir não apenas a cidade, mas a sua própria identidade espiritual. Esdras não estava apenas organizando uma caravana. Ele estava liderando uma missão de resgate espiritual. Sua tarefa era restaurar a adoração verdadeira no templo e ensinar a lei de Deus a um povo que havia se esquecido dela. Mas, logo no início, surge o primeiro desafio. Ao reunir todos para a jornada, Esdras faz uma contagem e percebe algo alarmante. Não havia um único levita entre eles. Os levitas eram a tribo separada para o serviço do templo, os músicos, os guardas, os assistentes dos sacerdotes. Sem eles, como o templo poderia funcionar plenamente? Isso mostra o quanto o exílio havia afetado a vocação espiritual do povo. Mas Esdras não desiste. Ele age como um verdadeiro líder. Envia mensageiros para buscar homens dispostos e fiéis para se juntarem à missão. Isso já nos ensina uma lição valiosa. Um bom líder não ignora os problemas, ele os enfrenta e busca soluções com sabedoria. A preocupação de Esdras com a pureza da adoração era a sua prioridade máxima. E é aqui que a história fica ainda mais intensa. Antes de iniciar a longa e perigosa viagem pelo deserto, Esdras proclama um jejum junto ao rio Ahava. Ele reúne todo o povo para jejuar e orar, buscando a direção e, acima de tudo, a proteção de Deus. Agora, preste atenção neste detalhe que define o caráter de Esdras. Ele tinha a opção de pedir ao rei Artaxerxes uma escolta de soldados e cavaleiros. Era o procedimento padrão, o mais seguro e lógico a se fazer. Mas ele não pediu. Por quê? Ele mesmo explica em Esdras 8, versículo 22. Pois tive vergonha de pedir ao rei um exército e cavaleiros para nos defenderem dos inimigos no caminho, porque tínhamos dito ao rei: a boa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Uau! Que declaração de fé! Esdras estava dizendo na prática: nós pregamos que nosso Deus é poderoso e nos protege. Como podemos agora demonstrar falta de confiança nele pedindo ajuda a um exército humano? Ele arriscou tudo pela reputação do nome de Deus. Ele escolheu depender totalmente da proteção divina em vez da força dos homens. Essa é a fé que move montanhas, a fé que inspira. E qual foi o resultado? Eles jejuaram, oraram e Deus os ouviu. A caravana, carregada com ouro, prata e utensílios sagrados para o templo, atravessou o deserto infestado de ladrões e inimigos e chegou a Jerusalém em total segurança. A mão de Deus estava de fato sobre eles. Tudo parecia estar indo perfeitamente bem. A missão foi um sucesso. Eles chegaram em segurança. As ofertas foram entregues. Era para ser um momento de celebração, certo?
Mas é aí que o capítulo 9 nos atinge como um soco no estômago. Assim que Esdras começa a se estabelecer em Jerusalém, os líderes do povo vêm até ele com uma notícia devastadora. Eles relatam que o povo de Israel, incluindo sacerdotes e até mesmo levitas, aqueles que deveriam ser o exemplo de santidade, haviam se casado com mulheres de povos pagãos vizinhos. Agora você pode pensar, qual é o problema? Não é só um casamento? Mas na lei de Deus, isso era estritamente proibido. E não era por uma questão de preconceito, mas por uma razão espiritual profunda. Esses casamentos não eram apenas uniões de famílias. Eles eram uma porta de entrada para a idolatria. Ao se casarem com mulheres que adoravam outros deuses, os israelitas estavam trazendo para dentro de suas casas e para o coração da nação as práticas pagãs que Deus tanto abominava. Era a mesma armadilha que levou Israel à ruína e ao exílio em primeiro lugar. A história estava se repetindo e Esdras viu o perigo iminente. A identidade espiritual do povo de Deus estava sendo dissolvida, contaminada. A reação de Esdras ao ouvir essa notícia é uma das cenas mais fortes de toda a Bíblia. O texto diz que ele rasgou suas vestes e seu manto, arrancou cabelos da cabeça e da barba e sentou-se chocado, desolado, até a hora do sacrifício da tarde. Imagine a dor, a angústia desse homem. Ele não ficou com raiva e começou a gritar com o povo. Ele não procurou culpados. Sua primeira reação foi de profundo pesar e quebrantamento diante de Deus. Ele sentiu o peso do pecado do povo como se fosse o seu próprio. E então ele se prostra e começa a orar. A oração de Esdras, que ocupa a maior parte do capítulo 9, é um modelo de intercessão e arrependimento verdadeiro. Ele não se coloca acima do povo dizendo, olha o que eles fizeram. Não, ele se inclui no pecado. Ele ora em primeira pessoa do plural. Meu Deus, estou confuso e envergonhado de levantar o meu rosto para ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Ele confessa a história de infidelidade de Israel, reconhece a justiça de Deus em permitir o exílio e clama pela misericórdia divina, mesmo sabendo que eles não a mereciam. Essa atitude de Esdras nos ensina algo fundamental sobre o verdadeiro arrependimento. Não é apenas dizer me desculpe, é sentir a dor pelo pecado, é reconhecer a santidade de Deus e a nossa própria falha, é se humilhar e buscar a restauração da comunhão com Ele acima de tudo. Esdras não ofereceu desculpas, nem tentou justificar os erros do povo. Ele simplesmente expôs o coração da nação diante de um Deus santo e misericordioso. A liderança de Esdras não era baseada em poder ou autoridade, mas em um coração quebrantado e em uma paixão pela santidade de Deus. A história de Esdras, nos capítulos 8 e 9, é um poderoso lembrete para nós hoje. Primeiro, nos desafia a viver uma fé corajosa, que depende de Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando o medo nos diz para confiar na força humana. Segundo, nos chama a levar a sério a santidade e a pureza em nossa caminhada com Deus, evitando tudo o que possa nos afastar dele e contaminar nossa fé. E, por fim, nos ensina sobre a importância da intercessão e do arrependimento genuíno, de nos importarmos com o estado espiritual da nossa comunidade e de nos colocarmos na brecha por ela. Que o exemplo de Esdras nos inspire a buscar a Deus com mais sinceridade, a confiar nele de todo o coração e a liderar com responsabilidade espiritual em nossas casas, igrejas e comunidades. Pratique a comunhão com Deus, leia a Bíblia diariamente e busque se fortalecer espiritualmente. A jornada pode ser difícil, mas a boa mão de nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like.
compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.